Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos dar início ao estudo das máquinas térmicas. A gente vai tentar entender qual que é o funcionamento, como que essas máquinas podem nos ajudar e qual a importância que elas têm no nosso dia a dia. Tá certo? Só que antes da gente entrar em máquinas térmicas, a gente precisa ter noção do que é o trabalho de um gás. Vocês podem ver que aí a gente tem um gás, ele tem dois estados, né? O estado A e o estado B. Você pode perceber que no estado A ele está mais comprimido, no estado B ele está mais separado, não é mesmo? Por que que isso acontece? Olha só, a gente pode dizer que o trabalho de um gás, certo? É quando você usa a energia desse gás e causa um deslocamento, ou seja, você vai fazer com que no caso o êmbolo ali, saia do estado A e vá para o estado B. Nesse caso, esse gás realizou o trabalho. Por quê? Ele fez com que ocorresse um deslocamento, uma mudança na posição do êmbolo. Então, o gás realizou o trabalho. A energia que esse gás tinha fez com que o êmbolo mudasse do estado A para o estado B. Ficou bem claro isso? Bom, então, o que é trabalho? Em física a gente aprendeu que trabalho é força vezes o deslocamento vezes o cosseno de um ângulo. Lá em mecânica, né? Lá no primeiro ano a gente aprendeu que trabalho é força vezes deslocamento vezes cosseno de um ângulo. Mas como que a gente pode transformar isso para termodinâmica? Bom, primeiro, o que é força? Eu sei que força vem daquela equaçãozinha aqui, pressão igual a força sobre área, certo? Então eu vou substituir jogando A para lá. Então eu sei que pressão vezes área é igual a força. O que eu faço? Jogo no lugar da força. Olha só, no lugar do F, P vezes A, certo? No lugar do F, P vezes A. Então ficou P vezes A igual a deslocamento. Vezes cosseno do ângulo. Tem mais alguma coisa que eu posso melhorar? Olha só, o que é área vezes deslocamento? Área vezes deslocamento não é nada mais nada menos que o volume. Olha só, eu tenho uma área aqui, não tenho uma área aqui, certo? Essa área não sofreu um deslocamento lateral aqui, então o que é isso? A área vezes deslocamento ou distância é o volume. Então eu tive uma variação desse volume. É só olhar aqui, ó. Olha a variação do volume, ó. Eu tinha um volume inicial, fui para um volume final, certo? Então, eu tenho volume final menos volume inicial, é a minha variação. Então, eu observo que a força ela é paralela ao deslocamento, certo? Me dando um ângulo de 0 graus. Ângulo de 0 graus me dá um cosseno de 1. Então, cosseno de 1 e nada é a mesma coisa. Consequentemente, meu trabalho é pressão vezes variação do volume. Esse é o trabalho realizado por um gás em termodinâmica, certo? Então, guardem essa equaçãozinha que a gente vai usar lá na frente, tá certo? Então, trabalho é igual a pressão vezes variação do volume. Isso é o trabalho de um gás. Agora, outra coisa importante que a gente pode esquecer. Se ocorrer uma expansão, o trabalho vai ser maior que zero. Significa que o gás transfere energia. Agora, se ocorrer uma compressão, ou seja, se o volume diminuir, o que acontece? O gás vai estar recebendo energia. Significa que o trabalho é negativo. Veja bem, ó, o volume aumentou, expandiu, trabalho positivo. Volume diminuiu, comprimiu, trabalho negativo. Certo? Expansão positivo, compressão negativo. E se for isovolumétrica, ou seja, se o volume não variar, não existe trabalho. Ponto final. Certo? Será que dá para a gente fazer isso que não sendo na equação? Bom, tem um gráfico. Se a gente tiver um gráfico de pressão por volume, percebam que 99% dos gráficos de termodinâmica são pressões sobre volume. Certo? Eu tendo um gráfico de pressão sobre volume, onde eu tenho variação de pressão de A para B, variação de volume de A para B, eu tenho uma área, certo? Se eu calcular o valor dessa área, eu tenho nada mais, nada menos que o trabalho desse gás. Então eu posso calcular o trabalho pela área, certo? Pela área formada entre pressão e volume e também pela equação, né, que trabalha igual a pressão vezes variação de volume, tá certo? Então, essas são as maneiras que eu tenho de calcular. Bom, mas isso a gente vai ver depois, um pouquinho mais para frente.
Voltando às máquinas a vapor. A primeira máquina que a gente vai estudar é a turbina a vapor, certo? Vocês podem ver que aí a gente tem a Maria Fumaça, que foi muito importante para os transportes, né? Principalmente para o desenvolvimento dos países, né? Não aqui no Brasil tanto, mas os países desenvolvidos, elas têm uma história baseada em trens mandando mantimentos, trazendo coisas de um lugar para outro. Né? Nós temos ali embaixo a máquina de Heron, que foi a primeira máquina térmica desenvolvida, isso antes de Cristo, né? Uma máquina que depois foi reproduzida, vocês podem ver o desenho de como ela é originalmente, depois ali uma reprodução recente. O Titanic, que funcionava com caldeiras de máquina a vapor, e nada mais nada menos que uma usina nuclear que vocês estão vendo aí em funcionamento, que também é uma máquina a vapor, certo? Que funciona com uma turbina. Tá certo? Bom, mas vamos entender como é que funciona. Basicamente, uma máquina a vapor ela tem 4 partes: a caldeira, a turbina, o condensador e a bomba. A caldeira, certo? É a parte principal, aonde a água que está lá, ela vai sofrer um aumento de temperatura, certo? Se sofre um aumento de temperatura, o que vai acontecer? Olha só, vocês lembram que aqui a caldeira é como se fosse uma panela de pressão, certo? Então você tem o líquido vai começar a entrar em ebulição, né? Lógico, o que vai acontecer aqui? O gás vai aumentar de volume, porque o líquido virou gás, ele aumenta de volume, por isso é uma transformação onde tem variação de temperatura e variação de volume, porém a pressão permanece a mesma, certo? Por que permanece a mesma? Porque está aberto aqui assim, ó. Está aberto o tubo, então o gás sai e a pressão permanece a mesma. Se tivesse fechado, aí as coisas seriam diferentes, certo? Mas como está aberto, o que acontece? O volume vai aumentar e a temperatura vai aumentar e a pressão permanece constante. E aí o que acontece? O gás começa a subir pelo tubo. Então você pode ver aqui no gráfico de pressão por volume que vai do ponto A para o ponto B. Percebam que pressão permanece constante, mas o volume aumenta. Então ocorre um aumento de volume, certo? Dentro da caldeira, onde a água vira vapor e o vapor sobe pelo tubo. Subiu pelo tubo, vocês podem ver aqui no cantinho aqui, que chegou aonde? Na turbina, certo? Na turbina, o que vocês acham que vai acontecer? O gás está preso aqui, não está? A hora que ele chega na turbina, ele encontra mais espaço. Se encontra mais espaço, ele sofre uma expansão. Opa! Aumentou o volume, não aumentou o volume, teve expansão? Opa, nesse ponto é onde o gás realizou o trabalho. Então, na turbina é onde ocorre a realização de trabalho. Por quê? O gás faz com que a turbina gire. A turbina girou, ela vai criar um movimento, certo? E esse movimento vai fazer funcionar um gerador que está ligado do lado de lá da turbina, certo? Bom, aí o que acontece? Como há um aumento no volume, consequentemente, o que vai acontecer com a pressão? São inversamente proporcionais, lembram disso? Se o volume aumentou, pressão diminuiu, o que eu tenho aqui? Eu tenho nada mais, nada menos que essa curva aqui, ó, certo? Essa curva onde, de B para C, o volume aumentou e a pressão diminuiu. Nesse caso, vocês podem pensar, mas então isso aqui é isotérmica. Não, não é isotérmica porque ocorre também, né, uma variação de temperatura. Porém, não é tão rápido, que não há trocas de calor com o meio ambiente. Se não há trocas de calor com o meio ambiente, a gente diz que é uma expansão adiabática, certo? Porque foi muito rápida. Depois que o gás fez a turbina girar, ele não serve para mais nada, certo? Já realizou o trabalho? Para que eu vou querer esse gás? Então ele vai para o condensador. O que o condensador vai fazer? Isso mesmo, ele condensa. Mas o que é condensar? Fazer com que o vapor deixe de ser gás e se torne líquido. Consequentemente, se o gás volta a ser líquido, o volume diminui. Se o volume diminui, então eu tenho o quê? Uma transformação onde o volume diminui e a pressão fica constante. Se a pressão fica constante, é uma transformação isotérmica.
isobárica. Isso mesmo. Então, nesse caso, olha aqui a bomba, ó. O gás entrou, aqui o condensador, olha só, aqui é água gelada, tá vendo aqui, ó? O que vai fazer? O gás vai ficar líquido, e a hora que passar por essa serpentina, sai líquido aqui do lado. Sai líquido com uma pressão bem baixa, certo? Tá? E aí o que acontece? Vai para a bomba. O que a bomba faz? Vai bombear. Mas como que ela vai bombear? Comprimindo a água. Bom, a água, vocês sabem que ela é praticamente incompressível, não é isso? Ela continua com o mesmo volume, certo? Então o que vai acontecer? A hora que ele começa a bombear, a pressão vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, vai aumentar, e ela vai ser o quê? Vai ser jogada para dentro da caldeira. Porque como o volume não muda, né? Olha aqui, ó, de D para A, tá vendo aqui, ó, de D para A, o que a gente tem? Mesmo volume. Então, nesse caso, pressão aumentou, mas o volume ficou mesmo. Mas por que essa pressão aumentou? É para conseguir chegar na caldeira, porque para chegar na caldeira tem que ter a mesma pressão, porque senão a água não entra, né? Porque se a pressão for menor, vai sair e não entrar, então tem que ser a mesma pressão para a água poder entrar dentro da caldeira. Entrou dentro da caldeira, o ciclo começa tudo de novo. E aí a gente tem o ciclo completo. O ciclo completo, vocês podem ver, ó, pelo gráfico aqui ou pelo esqueminha aqui, ó. A caldeira está aqui. O que vai acontecer? Recebeu energia, recebeu calor, certo? Vai fazer com que o líquido vire gás, o gás sobe, 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 sobe. Chegou aqui na turbina, o que aconteceu? Aumentou de volume, diminuiu pressão, fez o quê? Realizou trabalho, turbina girou, aqui vai estar ligado a um gerador, transformei energia do movimento em eletricidade. Pronto! Olha só, é assim que funciona basicamente qualquer máquina térmica que nem uma usina, não é isso? Aí o que aconteceu? O gás não serve para mais nada, desce aqui, chegou no condensador. No condensador ele vai fazer o quê? Resfriar, porque o condensador é um resfriador. Resfriou, o gás vai se transformar em líquido, passou essa serpentina, chegou aqui, está líquido. O que vai acontecer? A bomba vai jogar ele para dentro da caldeira. Como? Aumentando a pressão. Então aumenta a pressão, chega numa pressão igual, entra na caldeira e o ciclo começa tudo de novo. Então você pode perceber, ó, de A para B, isobárica, ou seja, pressão constante. De B para C, adiabática, porque pressão diminui, volume aumenta com uma velocidade tão rápida que não tem troca de calor com o meio ambiente. De C para D, o volume diminui, mas a pressão permanece igual, certo? Porque o gás está ficando líquido. E do D para o A, eu faço o gás voltar, né? No caso o líquido, né? O líquido voltar para dentro da caldeira, onde o ciclo se inicia tudo de novo. Tá certo?